Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita M e hoje eu convido vocês a fazerem um quadradinho da vovó, um Granny Square com pontos em relevo. Este é um Granny Square, um quadradinho da vovó, já tem no canal, vocês estão acostumadas a fazer, são apenas blocos de 3 pontos altos. É a mesma receita, só que em alguns pontos nós vamos fazer em relevo. Então eu vou explicar para vocês direitinho como vocês fazem, mas é muito simples fazer esse quadradinho, seguindo a mesma lógica aí do quadradinho da vovó, do nosso Granny Square. Vocês também podem fazer aí o quadradinho apenas de uma cor. Ele fica bem bonito também, ele fica com esse detalhe em relevo. Na hora de vocês montarem as peças, vocês podem usar um assim sólido, né? Uma cor só, outro todo desenhado. Vocês podem usar apenas duas cores. Eu quis fazer bastante quadradinho assim para dar opção para vocês, né? Então, na aula, eu vou dar uma carreira de cada cor. Aí vocês vão aprender a trocar de cores, né? Fazer o acabamento. Não é fio conduzido, tá, gente? A gente vai fazer carreira e trocar de cor, carreira e trocar de cor. Então, quando vocês tiverem o quadradinho pronto, vocês podem olhar para o quadradinho e falar: aqui eu quero uma cor, aqui eu quero outra. Aí vocês podem montar o seu próprio quadrado. Olha, aqui eu usei apenas duas cores. Quando nós estivermos confeccionando esse quadradinho, a gente começa pelo meio. Então, ele vai ficando assim, tamanhos diferentes. A minha sugestão para vocês é este aqui, né? Formato Granny Square, um quadradinho. Vocês, para saber as medidas e maiores detalhes, estão aí na descrição do vídeo. Este vídeo também é dividido em capítulos, então vocês podem clicar e ir para o ponto que vocês quiserem. Tá bom, gente? Eu já faço isso aí para facilitar vocês, né? Principalmente se vocês estão fazendo a receita, depois vocês deixam para fazer alguma coisa, aí voltam e vocês sabem exatamente qual é a parte que vocês pararam, tá? Qual a carreira que vocês pararam. Então, de qualquer forma, olha, vocês vão começar pelo centro e vocês vão acabar com vários tamanhos de quadradinho. Olha, aqui é um quadradinho, só falta uma carreira para terminar esse quadradinho, mas olha como ele já fica bonito. Então, vocês podem fazer um quadradinho pequenininho, acrescentando mais uma carreira, a gente faz esse aqui, ó, esse da aula. Se eu acrescentar mais uma carreira, eu vou fazer esse aqui, ó, um pouquinho maior. E se eu acrescentar mais carreiras, vocês podem fazer uma almofada. Então, se vocês continuarem a fazer os aumentos, os quadradinhos, olha, vocês podem fazer aí uma linda almofada, e aí fica esses detalhes assim, né? O meu tá colorido, mas vocês podem fazer, que nem eu falei para vocês, a cor que vocês quiserem. Esse quadradinho aqui eu já tenho no canal, eu dei para vocês aí uma emenda, né? O quadradinho e a emenda. Então, eu já tinha uma parte pronta. Eu apenas uni as duas metades para fazer a almofada. Aprendendo então esta receita do quadradinho, vocês vão fazer de vários tamanhos. Então, a gente começa aqui pelo centro, depois a gente pode aumentar um pouquinho, e olha como ele fica bonito se vocês continuar a aumentar para fazer um quadrado bem grande. Eu convido vocês, então, a assistir a aula aí do quadradinho da vovó, o Granny Square, com pontos em relevo. Vou começar a nossa peça com um anel mágico. Então, a gente segura aqui com os dois dedos, olha, deixa um pouquinho de fio para fazer o acabamento. Cruzamos aqui nos dois dedos, seguramos e seguramos. Este fio eu vou passar aqui embaixo, usar o ganchinho da agulha para puxar o fio, torcer, porque eu vou pegar o fio de novo para travar aqui com uma correntinha. Então, eu pego o fio e viro a minha mão, ó. E pronto. A gente fez aí a correntinha e o anel mágico já está pronto. E agora, a gente vai subir duas correntes. Com essa que a gente travou, são 3 correntes, esse aqui equivale ao primeiro ponto alto da carreira. Vamos fazer mais 2 aqui dentro do anel. Um ponto alto e outro. 2 correntes de espaço.
Então, a gente vai fazer aqui 4 cantos. Se vocês quiserem diminuir um pouco aqui o anel, se achar que está muito grande, é só puxar um pouquinho, ele já fecha. A gente vai fazer, então, a mesma repetição, olha, 3 pontos altos. 2 e 3. E 2 correntes de espaço. Como nós precisamos de 4 cantos, nós vamos fazer essa repetição aqui 4 vezes, né? Então, olha aqui, ó, 3 pontos altos, 2 correntes. A gente tem 1, 2, 3, vamos fazer mais uma repetição. 3 pontos altos. E 2 correntes. Então, a gente já terminou o centro, a gente pode fechar aqui, puxa, para fechar o nosso anel mágico. Eu vou fazer a segunda carreira com outra cor, então, vocês já vão aprender a trocar de linha, tá, gente? Então, olha aqui, ó, nós vamos fechar essa primeira carreira na terceira corrente. A gente travou e fez 2 correntinhas, e aí já é o ponto alto. Então, aqui a gente vai fechar, ó, na segunda corrente, né? O que a gente travou e mais 2. Então, aqui a gente vai fechar na terceira corrente. Colocamos aqui a agulha, puxamos e puxamos, olha, um ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar agora os 4 cantos com outra cor, e eu vou explicar para vocês como a gente troca de cor, porque a gente precisa que aqui fique com cor. Não é aqui nem aqui, é aqui dentro. Então, olha como é fácil vocês trocarem a cor aí da peça de vocês. Nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui no centro, que é onde a gente precisa da cor. Então, no ponto alto da frente, a gente pega as 2 laçadinhas e fazemos um baixíssimo, ó. Puxa e puxa de novo, um baixíssimo, estamos caminhando com ponto baixíssimo. Ponto alto da frente, outro baixíssimo. E a gente tem que estar aqui dentro, então, eu vou caminhar mais uma correntinha. Então, aqui a gente fez 2 correntes, eu vou pegar a laçada de trás aqui, ó, da corrente. Aqui que eu vou fazer o baixíssimo. Então, esse aqui é o meu último ponto, antes de colocar a cor. A gente sempre troca a cor no último ponto que a gente fizer. Na última laçada que a gente fizer, um ponto anterior ao ponto que a gente quer a cor. Então, olha como é simples. Eu quero a cor aqui dentro. Eu vou caminhar mais um, então, esse é o meu último ponto. Eu pego a laçadinha de trás da corrente e não vou puxar essa linha aqui, ó. Eu vou puxar a linha nova. Ponho no dedo e puxo, olha, puxo e puxo de novo. É um baixíssimo. Então, quando a gente faz isso, olha, este ponto fica com a cor aqui da peça e a cor nova sai por ele. Então, é isso que a gente precisa. Quer dizer, o próximo ponto já vai ser a cor. Então, a gente trocou num ponto anterior. É sempre assim que a gente troca a cor, tá, gente? Como aqui era um baixíssimo, eu puxei e puxei. Se fosse um ponto alto, eu ia puxar na última laçada que eu ia trocar a cor. Mas vocês vão vendo aí durante a peça, né? A confecção da peça, como que troca a cor. Eu também tenho vídeo no canal, vocês também podem ver lá, né? Olha, eu vou cortar já essa linha dessa primeira carreira, que a gente não precisa mais, porque a gente vai trabalhar com a cor nova. Se vocês quiserem, podem pegar os 2 fios, já colocar aqui atrás e ir crochetando junto, ó, porque agora a gente vai fazer o canto, tá? Agora, com a cor nova, a gente vai fazer a segunda carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e 2 correntes. Isso aqui equivale ao primeiro ponto alto da nossa carreira, tá, gente? Quando a gente faz assim, ó, o ponto baixo e 2 correntes, fica muito parecido com o ponto alto, ó. Eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. 1 e 2. Olha, se vocês olharem para o crochê de vocês, fica muito parecido, tá? Então, aqui a gente vai fazer um leque, a gente vai pôr mais pontos, ó. Eu posso chegar um pouquinho mais para cá, se eu quiser. Continuo escondendo os meus fios, vou fazer 2 correntes. E no mesmo local, mais 3 pontos altos. Então, a gente está fazendo um leque de 3 pontos altos, porque nós estamos fazendo o canto do nosso quadrado, ó. Uma corrente de espaço. Eu já vou deixar esses fios aqui, olha, porque depois eu vou fazer o acabamento. Eu posso cortar fora ou posso voltar mais um pouquinho e pronto. Olha, o acabamento desse fio já tá pronto. Então, agora, nos 3 cantos, a gente vai fazer a mesma coisa. Olha, esta repetição aqui, ó.
a gente faz 3 pontos altos. Duas correntes de espaço e mais 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, certo? Então, vocês vão fazer aqui e aqui o mesmo lequinho. Aqui eu terminei a segunda carreira, então, a gente vai fechar na segunda corrente. A gente fez um ponto baixo, duas correntes, a gente vai fechar na segunda com um ponto baixíssimo. Puxa e puxa. Agora, a gente vai trabalhar no canto e na lateral, porque a gente fez outro espaço. Então, a gente está construindo o nosso granny, só que a gente vai fazer agora os pontos altos triplos em relevo. Nesta carreira, eu vou trocar de cor e a gente prende os pontos na carreira de baixo. Então, a gente vai começar pelo canto, olha, a gente vai prender nesses 2 pontos, ó, o ponto alto em relevo, a gente pega assim, ó, por trás. Então, a gente começa neste, depois a gente faz esse, a gente vai virando a peça, olha, e vai sem pular ponto nenhum, a gente vai fazendo os pontos altos em relevo, mas a gente constrói a carreira aqui como se fosse um granny, né? A gente faz o canto e depois a gente faz aqui a lateral. Então, eu vou explicar para vocês a troca de cor, igual a gente fez essa troca aqui, ó. A gente tem que trocar aqui no centro. O meu último ponto vai ser o ponto baixíssimo na corrente. Então, aqui é que eu vou trocar. É um ponto anterior da cor que a gente quer, né? Quando eu quero a cor aqui, eu sempre puxo a cor pelo ponto anterior. É aqui que eu troco de linha. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Olha, eu vou caminhar no primeiro ponto alto com o ponto baixíssimo. Aí, eu tenho mais um ponto alto para caminhar, ó, porque eu estou caminhando lá para o centro. Aqui, ó, para o canto do meu quadrado. Então, aqui eu já cheguei no canto do meu quadrado, na corrente, alcinha de trás, eu ponho a minha agulha, ó, vocês podem até deixar aqui para baixo, não tem problema. Linha no dedo, puxo e puxo de novo. Então, olha aqui, ó. Para vocês entenderem, olha o ponto aqui do quadradinho todo de uma cor, e a cor está saindo aqui por cima da argolinha. Então, quando a gente fizer o próximo ponto, vai dar certinho o próximo ponto. Então, vocês podem esconder os fios aqui atrás, ou depois vocês deixam para fazer o acabamento. Agora, a gente vai começar a fazer o nosso canto com os 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Só que 2 deles vão ser o ponto alto triplo em relevo. Então, a gente começa com uma carreira de baixo, um ponto baixo e 2 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Vocês podem esconder aí o fio, eu vou deixar aqui para trás para poder explicar, ficar mais fácil para vocês, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar na carreira de baixo, o ponto alto triplo. Então, a gente começa, olha, a gente vê aqui, começa, olha, 1, 2, 3. Neste ponto, a gente vai começar. Então, para fazer o ponto alto triplo, a gente vai ter que laçar 3 vezes, por isso que ele chama triplo, ó. 1, 2 e 3. Vocês podem segurar assim com o dedo. Agora, a gente vai pôr a nossa agulha aqui, ó, enfia e põe ela em cima do ponto. E a gente vai laçar aqui a nossa linha para fazer o ponto alto. Se ficou mais fácil, ó, vocês podem dobrar um pouquinho assim, ó. A gente laça e vamos puxar o fio. E pronto, agora a gente vai tirar todas essas laçadas de 2 em 2, 4 vezes. Ó, laçamos e tiramos 2 argolas, é a primeira vez. Laça e tira 2. Laça e tira 2. Laça e tira 3. Pronto, olha, aí a gente volta e já fizemos o nosso ponto alto triplo em relevo por trás. Então, agora a gente volta aqui, olha, no canto, porque a gente tem que terminar a sequência. Então, a sequência vai ser um ponto alto, vocês vão fazer isso em todos os cantos. Olha, agora um ponto alto comum, 2 correntes e outro ponto alto.
Nós estamos construindo aqui o canto, tá? Agora, a gente vai fazer o outro ponto alto em relevo. Laçamos 3, ó. 1, 2, 3. E a gente aqui vai pegar o próximo, ó. Nós pegamos esse, agora a gente vai pegar o próximo ponto, ó. De trás para frente, tá? Podem dobrar a peça assim para ficar mais fácil. Puxa. E de 2 em 2 a gente vai puxando 4 vezes, ó. 1, 2, 3 e 4. Voltamos aqui para o centro de novo, ó. Tem que encaixar mais um pontinho aqui, tá, gente? Agora, mais um ponto alto, ó. Certo? No mesmo cantinho. Puxamos e fazemos o ponto alto comum, ó. Tira 2 e tira 2. E uma corrente de espaço. Então, o que que a gente fez aqui, ó? A gente fez a mesma coisa aqui, ó. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 2 correntes e 1, 2, 3. Só que esse meio aqui foi esse grandão aqui, olha, o ponto alto triplo em relevo por trás. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, mas a gente vai fazer esses pontos aqui, tá? Em relevo. Vocês vão ver que é muito fácil fazer. Eu quero que vocês entendam a lógica, né, do que a gente está fazendo. Aqui na lateral, a gente tem que ter 3 pontos altos, só que um deles vai ser em relevo. Então, a gente começa aqui a lateral assim, ó, a gente faz primeiro um ponto alto. Agora, a gente vai fazer o em relevo, o triplo em relevo, olha, neste aqui, que a gente fez nesse, agora tem mais esse aqui para fazer, é o próximo. Então, o ponto alto em relevo aqui, ó, vai ficar no meio. Então, a gente laça 1, 2 e 3. Vamos aqui, olha, eu vou fazer de frente para vocês verem, olha. Eu vou laçar. Ó, eu puxo um pouquinho, aí eu tiro 2, tiro 2, tiro 2, e é o último. Então, vocês podem fazer assim de frente, ou vocês podem dobrar. Eu acho que fica mais fácil dobrando, tá? Mas vocês vão vendo aí o que vocês estão acostumadas a fazer. Voltando aqui, olha, precisa ter 3 pontos. A gente fez um ponto alto, o ponto alto aqui grandão, vamos fazer mais um ponto alto simples. E pronto, olha, a gente fez os 3 que a gente precisa. Agora, a gente vai fazer o canto igualzinho a gente fez esse. Então, este canto, lateral, tudo igual. Então, nós vamos ter que colocar neste ponto, olha, uma corrente de espaço. Sempre tem a corrente de espaço, tá? Neste canto, a gente vai fazer os 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. Só que, olha, 2 deles é esse grande aqui. Então, a gente vai continuar usando a carreira aqui de baixo, ó, e esses são os 2 próximos. Qual a sequência que vocês vão ter que fazer aqui mais nos 2 próximos cantos? Primeiro, a gente faz um ponto, ó, um ponto alto. Agora, a gente vai fazer o triplo. 1, 2 e 3. Seguramos e vamos ali na carreira de baixo, ó. Botamos a agulha de trás para frente. E aí, eu vou virar, ó, para ficar mais fácil. Laço. Agora, eu vou começar a tirar as laçadinhas. 1, 2, 3 e 4. Volto aqui no centro, ó, porque eu estou fazendo esta sequência. Um ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto. Agora, a gente vai fazer de novo o em relevo. Triplo. 1, 2 e 3. Ó, esse aqui é o próximo que está vago. Traz para frente. Ó, vou virar. Vou tirando de 2 em 2. 1,
2, 3, 4. Volto lá, ainda falta mais um ponto para eu fazer aqui. Então, eu volto lá, laço, porque eu vou fazer mais um ponto alto, ó. Mais um ponto alto. Tiro 2, tiro 2. Uma corrente de espaço. Certo? Ó, aí ficou um ponto alto, em relevo, um ponto alto, ó, ficaram 3. 2 correntes de espaço. E mais os 3 pontos, só que um deles é em relevo, ó. Ponto alto, relevo, ponto alto. Então, é a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Olha, na carreira de baixo, só que a gente colocou 2 triplos em relevo, né? Olha aqui como fica diferente e é a mesma receita. Então, eu vou fazer mais essa lateral aqui para vocês. Depois, vocês sigam a sequência para fazer o resto. Então, olha, na lateral, eu já dei a corrente de espaço. Eu preciso de 3 pontos aqui. Então, eu vou fazer um ponto alto. O próximo vai ser o triplo em relevo. O próximo livro é este aqui. Viro. Volto e faço mais um ponto alto. Uma corrente de espaço. Olha aqui, e temos os 3 pontos. Só que o ponto do meio é em relevo. Então, vocês façam aqui, aqui, canto e aqui. Tudo igualzinho. Aqui eu terminei a carreira. Olha que bonitinho que fica. Se vocês quiserem usar esse quadradinho já assim, olha, já está pronto. Então, agora a gente vai fazer uns acabamentos para não atrapalhar a gente enquanto a gente estiver fazendo as próximas carreiras. Olha, ainda vamos fechar e trocar a cor de novo, igualzinho a gente fez embaixo. Aqui eu vou puxar, vou esconder o fio, porque enquanto eu estava explicando para vocês, eu não estava escondendo o fio, né? Mas vocês podem fazer isso, ó, enquanto estiverem fazendo, ó, escondendo o fio. Esse meu novelo aqui, ele veio com um nozinho, olha, no novelo. Então, a gente não faz mal, a gente põe aqui pra dentro, ó, não vai atrapalhar o trabalho, eu não quis cortar, ó. É só dar uma escondida, cortamos fora. O anel mágico, a gente tem que dar um nó. Se vocês não derem o nó, ele vai abrindo assim, ó. Conforme a gente for mexendo na peça, ela vai abrindo. Então, não é isso que a gente quer. Então, a gente puxa pra fechar bem. E o nó a gente faz assim, ó, vocês que são iniciantes, a gente procura assim da onde está saindo a linha, uma argolinha assim bem próxima. Enfiamos a agulha, aí quando a gente enfia a agulha, faz uma laçadinha, ó, deixa eu puxar aqui o fio, olha. Aí nesta laçadinha, a gente passa a nossa agulha. Pronto, ó, a gente fez o nó. Então, a gente aperta, aí a gente começa a esconder um pouco esse fio, com a intenção, assim, do nó também ir aqui pra baixo, ó, no meio das laçadinhas, e não aparecer. Então, olha, eu escondi. Agora fica mais fácil, ó, pra gente trabalhar. Aqui eu vou fechar a carreira da mesma forma que a gente fez, olha. Então, a gente tem que identificar aqui o crochê, ó. A gente fez um ponto baixo e 2 correntes. Então, se tiver assim difícil, ou vocês coloquem o marcador, ou vocês vão identificando o crochê, ó. Este ponto aqui, triplo, olha aqui o Vzinho em cima dele. Esse aqui é o do ponto. Então, a corrente é bem esta aqui que vem depois, né? Que vem antes do ponto, ó. Aqui, ó. Então, esta é a segunda corrente. A gente puxa e puxa, ó. Fizemos um baixíssimo.
Então, aqui, olha, a gente vai caminhar, porque a gente vai trabalhar agora nos espaços que se formam. Então, a gente anda por cima aqui, olha, do ponto alto que a gente fez triplo, puxamos e puxamos. No próximo ponto, a mesma coisa, puxa e puxa, tá? Ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trocar de cor na corrente, igual a gente fez embaixo. Então, nesta laçadinha de trás, a gente vai trocar a nossa linha. Próxima cor, aqui na correntinha, alcinha de trás, puxa e puxa. Já trocamos a cor, e agora, esta carreira, que é a quarta carreira, a gente vai fazer só pontos altos, tá? Então, a gente vai trabalhar como se fosse um granny square comum. Então, a gente já está aqui, olha, no canto, eu vou crochetar aqui, escondendo esses 2 fios que já faz o acabamento. Um ponto baixo, 2 correntes. Mais 2 pontos altos. Então, aqui a gente tem 3 pontos altos. 2 correntes de espaço, e no mesmo local, porque a gente está fazendo o canto, mais 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, certo? Então, aqui, qual é a sequência que a gente vai fazer? Agora, a gente fez, olha, um espacinho aqui, olha, entre o grupinho, um espacinho aqui entre o canto. Então, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, 3 pontos altos, e no canto, que é aqui no meio, a gente vai fazer este canto aqui. Então, sempre igual, agora é bem fácil, é como se a gente estivesse fazendo granny square normal. Então, olha, entre um grupinho, né, aqui, ó, entre o canto e o grupinho, a gente vai fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, separados por uma corrente. No próximo espaço, 3 pontos altos. Separados por uma corrente. Chegando no canto, a gente vai fazer o que a gente fez aqui. 3 pontos altos bem no centro, ó, onde a gente fez as 2 correntinhas de espaço. 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos. Uma corrente de espaço. Então, a gente está montando esta carreira para fazer de novo aqui, olha, o ponto alto triplo em relevo, tá? Só que na próxima carreira, a gente vai usar o próprio ponto, ó. Vai ficar bem mais fácil agora para a gente fazer, né? Então, quando a gente faz isso, ó, ele vai seguindo aqui, ó, ponto alto em relevo, ó, sobre ponto alto em relevo, certo? Então, nós estamos nesta carreira, na quarta carreira, ó. E depois a gente vai fazer o lilás, que é a quinta carreira, que é o ponto alto em relevo triplo. Façam, então, 3 pontos altos e o canto. 3, 3 e o canto, olha, bem aqui no centro. Aqui eu cheguei mais no final de outra carreira, então eu fiz todinho com ponto alto. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas de baixo para trocar a linha. Então, a gente procura aqui a segunda corrente, baixíssimo. Vamos caminhar os próximos 2 pontos altos com ponto baixíssimo. E trocamos a linha aqui na corrente. Próxima cor. Laçadinha de trás da corrente, né? Porque, na verdade, a gente põe a nossa agulha no meio da corrente, né, gente? E puxa. Pronto.
Agora, a gente vai fazer o que a gente fez aqui embaixo, tá? A gente vai fazer os pontos altos em relevo nessa sequência que eu vou falar para vocês. Primeiro, a gente faz todo o canto, porque agora a gente tem uma carreirinha a mais, ó. A gente tem sempre uma carreirinha a mais. Em cada carreira que a gente faz, a gente tem um espaço a mais. Embaixo a gente tinha 2 espaços, agora a gente tem 3, ó. 1, 2, 3. Que é sempre assim quando a gente trabalha em quadrados, né? Então, a gente vai fazer todo esse canto primeiro, ó. Um ponto baixo e 2 correntes equivale ao primeiro ponto alto. Outro ponto alto e outro ponto alto. É o nosso canto, olha, 3 pontos altos. 2 correntes de espaço, ó, continuo escondendo aqui os fios, aqui atrás, 3 pontos altos. Fizemos o canto completinho, igual a gente fez embaixo, ó. Igualzinho. Uma corrente de espaço. Aqui, ó, já vou mostrar para vocês os acabamentos, ó. Aqui eu fui escondendo junto. Então, o que vocês podem fazer assim também o acabamento, olha. Aqui eu escondi junto, vocês podem pular umas laçadinhas, peguem 2 com a agulha assim, ó, e puxem esses fios por essas 2. Aí, ele trava mais um pouquinho, ó, vocês podem fazer esse tipo de acabamento. Não joguem fora os fios, se vocês puderem ou quiserem, né, guardem, porque vocês podem usar como enchimento em alguma peça. Aqui, olha, é mais o fio de acabamento que eu fui escondendo, ó, os 2 fios de acabamento. Então, ou vocês passam, que nem eu passei aqui embaixo, ou vocês podem cortar, ó. Porque ele já tá escondido aqui, tá? Então, vocês vão decidir o que vocês vão fazer, olha, fica mais limpinho aqui pra gente trabalhar. Só esse quadradinho, gente, olha aqui, ó, como fica bonitinho pra gente também fazer um trabalho. Então, se vocês quiserem fazer um trabalho só assim, ó, com esse quadrado, olha como fica bonito. Só que a gente vai fazer mais uma carreira, ó, mais uma carreirinha. Mas essa receita possibilita que vocês façam várias combinações. Vocês podem ir parando e fazendo ele o tamanho que vocês quiserem. Então, vocês lembram que eu fiz este aqui? Eu falei, ó, vocês podem fazer pequenininho. Agora, a gente fez mais uma carreira, depois a gente vai fazer mais uma. E depois a gente pode continuar fazendo carreiras, tá? Então, a gente vai fazer a 5ª carreira. E eu vou explicando aí para vocês como que vocês fazem para aumentar o seu quadrado, se vocês quiserem fazer uma almofada com um quadrado todinho, sem emenda, né? Se vocês quiserem fazer um quadradão. Então, agora a gente vai fazer assim, olha, a gente já fez a nossa corrente de espaço e a gente vai usar agora este aqui para fazer o ponto alto em relevo. E a gente vai trabalhar, olha, nesses espaços e depois no canto, tá? Então, o nosso canto vai ser assim, ó, só ponto alto. E agora, a gente vai fazer esses aqui em relevo só nas laterais. Então, conforme a gente for fazendo, ele vai dar o efeito aí dos raios, né? Então, agora a gente vai fazer o triplo, ó, ponto alto triplo, 1, 2, 3. Só que a gente vai pegar aqui, ó, o ponto alto que a gente fez embaixo, triplo, ó. Posso dobrar para ficar mais fácil, para eu puxar a minha linha. Tiro uma vez, 2, 3 e 4. Agora, eu vou fazer a lateral. A minha lateral tem que ter 3 pontos altos. Toda a lateral do granny tem 3 pontos altos. Então, eu vou fazer 2, que falta, ó. 1 e 2. Isso é o que vocês vão fazer em toda a carreira, olha. Então, ficou aqui e os 2. Uma corrente de espaço. Agora, eu vou trabalhar aqui no centro. No centro, eu vou fazer igual eu fiz embaixo, ó. Eu vou fazer aqui o em relevo e mais um. Então, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer o triplo em relevo. 1, 2, 3. Seguro. E vou aqui, olha, ponho a minha agulha no ponto alto em relevo, ó. Dou uma viradinha. Tiro uma vez, 2 vezes, 3. Olha, vocês vão segurando assim com o dedo, ó. Talvez fique mais fácil para vocês, porque ele é comprido, né? Então, a gente, ó,
vai fazendo assim. Aqui precisa ter 3 pontos, ó, eu tenho 1, 2, agora eu vou fazer mais um. Uma corrente de espaço. Esse último aqui, a gente vai fazer igual esse, ó. Só que a gente faz de trás para frente para ficar simétrico. Então, a gente faz 2, ó, a gente deu uma de espaço, tá? Ó, a corrente de espaço. 2 pontos altos. Agora, a gente faz um em relevo. Uma corrente de espaço. Olha aqui. Ficou relevo e 2 pontos altos. Relevo, 2 pontos altos. E aqui o em relevo ficou no meio, ó. Olha que bonito que dá o efeito. E agora aqui o canto, vocês vão fazer igual esse, ó. 3 pontos altos. Duas correntes de espaço. E mais 3 pontos altos. Uma corrente de espaço. Aqui eu fiz toda a volta, terminei aqui, né, com o ponto em relevo e uma corrente de espaço. E agora eu vou fazer o acabamento. Então, quando vocês terminarem, vocês arrumem, assim, o quadrado de vocês para ele ir pro lugar, porque enquanto a gente tá fazendo, né, ele fica meio assim. Então, vocês podem aí fazer a junção, né, e fazer a união e fazer o que vocês acharem, né, que vocês querem fazer algum projeto, tanto ele deste tamanho, como ele pequenininho, como ele grande. Então, eu vou explicar para vocês agora como que vocês fazem o fechamento e depois eu vou explicar como vocês podem fazer os aumentos. Vamos fazer o fechamento invisível. Feito a corrente, eu vou puxar. Para quem nunca fez o fechamento invisível, esse é um jeito assim mais perfeito, né, da gente fechar. Porque vocês podiam fechar aqui na segunda corrente, né, com um ponto baixíssimo, mas ele fica com um nozinho aqui em cima aparecendo, né? Então, vamos fazer de um jeito para ficar bonitinho. Quem não sabe fazer o fechamento vai aprender agora. Toda vez que a gente faz o fechamento invisível, a gente sempre começa no ponto após o ponto que a gente fecharia. O ponto que a gente fecharia é aqui, ó, na segunda corrente. Foi o que a gente fechou em todas as voltas, a segunda corrente. Mas a gente vai usar essa segunda corrente apenas para passar o fio lá para trás e fazer o acabamento. Então, eu vou deixar aqui, ó, para poder explicar para vocês. Eu começo no ponto depois do ponto que eu fecharia, ó. Então, o meu ponto depois é o ponto alto. Pode ser qualquer ponto, ó, o ponto depois. Eu passo a linha de trás para frente. Da onde está saindo a linha? Da correntinha, ó. Eu vou passar da onde está saindo a linha, pela correntinha, a linha para baixo. Olha aí. Já faz ali o nosso ponto que a gente precisa. Aonde está o marcador, ó, que é a segunda corrente, eu vou passar minha linha lá para trás. Eu enfio bem no meio da corrente, passo a linha para trás. E pronto, olha. Aí a gente puxa, pode arrumar um pouquinho a peça e puxa até esta corrente aqui ficar igualzinha todos os pontos, ó. Então, esse é o acabamento mais perfeito que a gente pode dar para o nosso crochê. Aqui eu pego uma laçadinha bem próximo aqui da onde está a linha, ó. Agora eu começo a esconder. Tem bastante laçada aqui pra gente esconder, ó, que são os pontos altos. Vocês podem já cortar ou podem pular uma laçadinha, olha, e voltar com a linha. Esse é um jeito também mais seguro, ó, da gente pôr a nossa linha. Porque aqui, como eu já cortei, né? Então, vocês façam o acabamento. E pronto. Olha aí o nosso Granny Square em relevo.
Vocês querem saber como faz ele um pouquinho maior? Vou explicar para vocês agora. Se vocês quiserem fazer o quadradinho de vocês um pouquinho maior, vocês podem continuar a receita apenas repetindo a quarta e a quinta carreira. A quarta carreira é a preparação que a gente faz para colocar o ponto alto em relevo, então é só ponto alto, que nem a gente fez o quadradinho. Aí a quinta carreira é o que a gente põe o ponto alto em relevo. Então aqui o quadrado é só continuar. Só que vocês vão ter aqui os pontos altos em relevo, apenas aqui no meio, ó, que nem o quadradinho. Olha aqui o quadradinho. Os pontos altos em relevo, eles estão aqui no meio. Então, aqui a gente continua como se fosse o granny square comum. A lateral a gente põe os 3 pontos altos, uma corrente, ó, na lateral. Quando chegar aqui no canto, são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Aí a gente vai continuando, ó, até chegar no ponto alto em relevo. Então, quando chega aqui no ponto alto em relevo, vocês façam a mesma receita do quadradinho, ó. Chegou aqui no ponto alto em relevo, a gente fez o ponto alto em relevo, ó, em cima desse aqui. Aí a gente fez os 2 pontos altos, corrente de espaço. Aí a gente chegou no do meio aqui, ó, igualzinho, ó, no do meio. Aí eu fiz um ponto alto, fiz o em relevo e outro ponto alto, ó, no espaço, uma corrente de espaço. Aí eu cheguei no outro aqui, ó. Mesma coisa, eu comecei com 2 pontos altos, aí eu fiz o em relevo, uma corrente de espaço. E aí eu só completei, ó. Tá, gente? Até chegar no canto, porque aqui no quadradinho, olha, quando a gente faz o último em relevo, ele já chegou no canto. Nesse meu aqui, ó, esse tanto que eu fiz, olha aqui, olha, quando eu fiz esse aqui, eu não cheguei no canto, olha, eu dei de cara com outro espaço, ó. Então, eu vou pôr 3 pontos altos, 3, 3, 3 e faço o canto. Então, o segredo, né, e é fácil fazer isso por causa que vocês já sabem que vocês só vão fazer o ponto alto em relevo, olha aqui, ó, bem no meio, na lateral e aqui no meio. É só seguir a receita aí do quadradinho e sempre fazer a quarta e a quinta carreira dessa forma que vocês fizeram o quadradinho. Sobre as cores, olha, eu fiz uma de cada cor e aqui eu fiz duas, ó, duas carreiras com a mesma cor. A carreira 4, que é a preparação, e a carreira do ponto alto em relevo, eu fiz a mesma cor. Então, vocês vão criar a peça de vocês. Cada peça vai ficar de um jeito diferente. Essa é a beleza da gente fazer um trabalho manual, né? Cada um aí gosta de cores diferentes. Vocês podem fazer da mesma cor, 2 cores, como vocês desejarem. A única coisa que vocês vão prestar atenção quando vocês começarem a fazer é que o ponto alto em relevo são apenas esses 3 do meio, ó, tá? Então, aqui é muito fácil, olha, a gente vai crochetando até chegar aqui. Quando chegar aqui, vocês já sabem a receita, porque vocês já fizeram aqui, ó, esses aqui. Façam igualzinho a receita. Quando terminar esse, a gente tem um espaço. Cada carreira que vocês fizerem desse quadradinho granny square, ele fica com um espacinho a mais. Por isso é que ele vai aumentando. Toda vez que a gente faz um quadradinho, a gente sempre aumenta um espaço. Então, por isso é que esses quadrados são tão fáceis, né, de aumentar. Então, vocês usem a criatividade e façam o tamanho que vocês quiserem. Neste caso, é um quadradinho da vovó, um granny square, que a gente colocou os pontos altos em relevo. Mas, à medida que a gente vai aumentando, o ponto alto em relevo continua no mesmo lugar. Por isso é que ele fica assim, olha, com este espaço. Porque sempre que a gente passa a carreira, aumenta um espacinho, olha, sempre vai aumentando um espacinho. E os nossos pontos altos em relevos continuam aqui, ó, porque a gente está fazendo um em cima do outro.
obrigada a todos vocês que ficaram aí até o final do vídeo comigo. Espero que vocês tenham aproveitado aí a aula e todas essas sugestões aí que eu trouxe para vocês, né, para vocês fazerem os seus Granny Square em relevo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se vocês não são inscritas, comentem e compartilhem. Tudo isso contribui para o crescimento do canal. Tchau, gente, até o próximo vídeo.